Quem nunca passou por dificuldades na vida? Quem nunca passou por tempestades, né? E Paulo, em Atos 27, passa por uma tempestade. Mas no caso dele é uma tempestade literal, né? É no mar mesmo que ele vai viajar. Ele está indo para Roma. Por que então, recapitulando um pouquinho, né, do que a gente estava vendo, como é que ele foi parar a caminho de Roma? Os judeus estavam tão bravos que eles estavam querendo matar, estavam fazendo planos. A gente não vai comer nem beber até matar Paulo. E as autoridades romanas sabem disso e transferem, então, Paulo de Jerusalém para Cesareia. E de Cesareia, o governador não faz nada, não quer fazer nada e deixa Paulo preso 2 anos. Depois que muda o governo, chega o Festo, e aí os judeus vão lá até Cesareia, mais uma vez, acusando Paulo. E aí esse Festo pergunta para Paulo, e aí, você quer voltar para Jerusalém e ser julgado pelos judeus? E Paulo responde, eu vou ser julgado em Roma, eu apelo para César. Por isso, então, que no capítulo 27, Paulo vai pegar o barco a caminho de Roma. E começa assim. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adrimítio. Estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro de seus amigos para que estes suprissem as suas necessidades. A gente pode ver, então, que Paulo não vai sozinho. Quem é que está indo com ele? Paulo, que é um preso. Tem outros presos também que vão ser julgados lá em Roma. E tem esse Júlio. E também no verso 2 fala, embarcamos. Está na terceira pessoa plural. Então, Lucas está indo junto com Paulo. E também Aristarco, um macedônio. Esse Aristarco já acompanhou Paulo numa outra viagem missionária. E Aristarco também vai acompanhar Paulo em Roma, fica junto com ele. Então, Paulo não vai sozinho, ele tem companheiros ali que estão dando segurança. Aqueles que estão arriscando suas vidas para dar esse suporte. Eles vão parar aqui em Cesareia. A gente vai acompanhar esse pontilhado aqui, que é a viagem de Roma. Eles vão parar ali logo em Sidom. E lá, o guarda, esse Júlio, ele é bem gentil com Paulo. Ele deixa Paulo livre, deixa ele encontrar os amigos daquela cidade. E os amigos, eles dão todo o suprimento que ele precisa para essa viagem longa. Então, o Paulo, ele é bem cuidado. Até aqui, até Sidom, está muito tranquilo. Está indo bem a viagem. O problema é depois o que acontece. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar em Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de frente a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazeia. Então, a partir do Sidom, eles começam a enfrentar dificuldades. A rota é essa que ele ia fazer. Mas por causa do vento, ele teve que fazer essa volta e foram para Mirra. Aqui eles trocam de barco, um barco que vai para Roma, e eles só conseguem chegar aqui. Eles perderam muito tempo, e eles perdem o tempo de poder navegar. Eles perdem tempo e chega o inverno. Tínhamos perdido muito tempo, agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum.
Por isso, Paulo os advertiu: Senhores, vejo que nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas um centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era o porto de Creta, que dava para sudoeste e noroeste. Esse jejum está falando do dia de expiação. Era uma data dos judeus, em que os judeus faziam o jejum coletivo. Essa data é ou final de setembro ou começo de outubro. Já tinha passado, então já tinha chegado o inverno, é isso que está falando. E Paulo avisa: melhor a gente parar, melhor a gente não continuar. Mas eles não ouvem e eles resolvem ir mais um pouquinho. Para onde? Fenícia. Onde fica? Eles queriam só ir mais um pouquinho. Não ocorre como planejado. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam, por isso levantaram as âncoras e foram navegando ao longo da costa Creta, querendo ir para a Fenícia. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Chega numa situação que eles não têm o que fazer. A tempestade é tão forte, o vento é tão forte, que eles desistem de manobrar. E eles ficam à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Além de eles ficarem à deriva, além de não ter o que fazer, não ter controle do navio, eles perdem quase tudo. Esses navios geralmente não são de passageiros, são de carga, né? Eles trazem milho ou trigo de Egito para a região de Roma, Itália. Então, eles perderam a carga, eles lançaram fora a carga. Além disso, eles pegaram as peças importantes do navio, a armação do navio, coisas pesadas, e também jogaram fora. Porque senão o navio afunda, né, quando está pesado. Eles tiveram que deixar o navio mais leve. Além disso, para piorar, eles estavam desorientados. Está falando que não tinha nem sol, nem estrelas por muitos dias. Nessa época não tinha bússola. Nessa época, a única forma de saber onde você está, para onde ir, são as estrelas do céu, né? E eles não tiveram isso também. E fala que não tem mais esperança. O que vai fazer? Nesse momento de desesperança, surge quem? O nosso Paulo vai trazer uma palavra. Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenha ânimo, senhores. Creio que Deus acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Lembra quando ele resolveu apelar para César? Antes, ele teve uma palavra do Senhor. Ele já tinha recebido a palavra de que ele iria a Roma. Então, imagina Paulo no barco, a tempestade lá. Se eu fosse Paulo, Senhor, eu vou para Roma mesmo nessa situação? Né? Será que não vou morrer aqui junto? Mas aí eu lembro da palavra. Não, o Senhor me falou que eu vou para Roma, então eu vou. Aí olha para a tempestade. Não, eu acho que não vai dar certo. Eu acho que eu, com a minha pouca fé, estaria nessa situação. Mais uma vez, a palavra do Senhor vem a Paulo, confirma. Você vai estar diante de César.
Mais ainda, ele dá a certeza de que todos que estão ali no navio vão ser salvos, que a vida deles vão ser preservadas. Então, ele vem com essa palavra e tenta encorajar, tenta dar ânimo a toda a tripulação. Pouco antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora, eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou pão e deu graças a Deus diante de todos. Então, partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram. E realmente Deus foi muito fiel, né? Tudo o que ele falou aconteceu. Vamos ver então como termina o capítulo. Estando a bordo 276 pessoas. O navio encalhou num barco de areia. A polpa foi quebrada. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços de navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Final feliz nesse capítulo. E Deus foi fiel na sua palavra, cumpriu o que disse. 276 pessoas, isso é um milagre, né? Num náufrago, todos sobrevivendo ali, né? Foi um milagre. Deus foi tão fiel que ele até preparou tábuas salva-vidas, né? Porque a polpa foi quebrada, o navio foi destruído, mas as peças que sobraram desse barco é usado para sobreviver, né? Para as pessoas poderem nadar sobre elas. E através dessa passagem, né, desse capítulo, a gente pode ter algumas reflexões. A primeira reflexão é que, às vezes, Deus manda tempestade na vida do crente também. Se alguma igreja, alguém falar assim, olha, acredita em Jesus, você vai prosperar, acredita em Jesus, tudo vai se resolver. Olha, infelizmente não é isso. Porque Deus manda a tempestade na vida dos crentes, porque tem propósito. O que vai se dizer da vida de José, né? A vida dele foi tudo tranquilidade. Davi, mesma coisa. Jó, nem se fala. Então, todas as grandes pessoas de fé da Bíblia passaram por tempestades e dificuldades da vida. Então, ânimo, se você está passando dificuldade, você vai ser, Amém. E ele dá a tempestade porque, às vezes, quer fazer nossa fé crescer. Às vezes, porque ele quer moldar o meu caráter. Às vezes, porque ele quer corrigir, fazer a gente se arrepender, né? E Jó, ele fala assim, mas ele conhece o caminho por onde ando. Se eu puser à prova, aparecerei como ouro. Às vezes essa tempestade é como um refinamento para a gente sair puro como ouro. Fazer um vaso limpo para servir ao Senhor. Outra coisa que a gente pode refletir é, mesmo na tempestade, Deus tem controle. Mesmo na tempestade, Deus sabe para onde Deus está te levando. Não tinha estrelas, não tinha sol para guiar eles, mas Deus queria levar eles lá para a ilha de Malta. Pode perder tudo, o navio foi destruído, a polpa foi quebrada, eles se salvaram só com a roupa do corpo. Mas tudo está no controle do Senhor. Esse verso do Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente gosta dessa frase, né? Desse verso. O reverendo Benson, no seu comentário, ele trincha esse verso da seguinte maneira. Sabemos que todas as coisas que ocorrem no curso da providência divina, como perdas ou ganhos do mundo, pobreza ou riqueza,
reprovação ou elogio, desprezo ou honra, dor ou tranquilidade, doença ou saúde, e as 10.000 mudanças da vida. Todas essas coisas cooperam, trabalham juntas de maneira impensada e inesperada. Realmente Deus faz coisas que a gente nem imagina. Para o bem, não é o bem físico, não é o bem material, não são bênçãos terrenas, mas para o bem espiritual e eterno. Daqueles que são justificados pela fé, que têm paz com Deus, que amam a Deus, que amam com sinceridade, tendo compreendido que tipo de amor Ele lhes concedeu. Amém? Cremos que esse Deus faz com que todas as coisas cooperem, trabalhem juntas de forma que a gente nem imagina para o nosso bem espiritual. Tem horas que, poxa, eu estou fazendo tudo certo. Eu tenho buscado o Senhor. Eu tenho dedicado a sua obra, mas por que eu continuo nessa tempestade? Tem horas que a gente não entende. Mas imagine, Deus está montando um quebra-cabeça imenso. Desde a fundação do mundo até os dias de hoje, o plano de salvação de Deus está acontecendo. Ele está montando essa quebra-cabeça enorme. E a gente faz parte, sim, mas é muito pequeno. A gente não consegue enxergar a totalidade. Às vezes, a gente não vai enxergar por que essa tempestade veio a mim enquanto eu estou viva. Talvez só depois que eu morrer é que vai ter alguma resposta. Então, enquanto estiver em tempestade, talvez a pergunta não é por que, Senhor, essa tempestade? Mas a pergunta melhor seria como, Senhor, o Senhor vai transformar essa tempestade no bem. Talvez eu não enxergue na minha vida, mas eu creio que mesmo depois isso vai se transformar no bem. Nesse caso do Atos 27, né? Eles vão parar aqui na ilha de Malta. No 28 mostra o que acontece. Eles chegam nessa ilha. Eles são super bem recebidos pelos habitantes. O pai do homem importante chamado Públio, ele está com o pai doente. Paulo vai e cura. E aí muitas outras pessoas são curadas. Ele passa 3 meses lá, o inverno. E depois ele continua e vai para Roma. A Bíblia não nos conta o que aconteceu nessa ilha, mas a história da igreja conta o que aconteceu. Dizem que esse chefe, né, a história da igreja registra que ele se tornou o primeiro bispo desta ilha de Malta, desse país. Hoje, 90% dos habitantes desse país se declaram cristãos. A marca que Paulo deixou, né? Às vezes, até a morte, Deus usa para o bem. Ouvi testemunho que um pastor deu, ele que acompanhou o fim da vida de um presbítero. Ele contou assim, esse presbítero estava na fase terminal do câncer, e ele deu, o presbítero, na hora da morte, deu esse testemunho. Pastor, eu agradeço a Deus por eu estar morrendo agora. Porque através da minha doença, através desta morte, os meus filhos que estavam desviados da fé, todos eles voltaram. Todos eles vieram, agora estão firmes no Senhor. Então, até a morte, às vezes, Deus usa para o bem. E a última coisa que eu quero compartilhar, última reflexão. O que nos dá a esperança é a palavra do Senhor. Naquele momento de tempestade, como que Paulo conseguiu se manter firme, calmo, ajudando os outros a reanimar? Porque ele tinha a palavra do Senhor em quem ele se firmou. Qual é a palavra que ele tinha? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-me ao lado dele, disse: coragem, assim como testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. A palavra que ele recebeu em Jerusalém. Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César.
Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos que estão navegando com você. Palavra que ele recebeu enquanto ele estava no barco na tempestade. Então, o que a gente precisa é da palavra de Deus. Você tem a palavra que você segura com firmeza, assim, que não deixa abalar nos momentos de dificuldade? No meu celular, eu gosto de usar o app, né? Bible. Desde 2012 eu tenho usado ele, né? Aí às vezes eu olho de novo os versículos que o Senhor me encorajou e falou para mim. Nos últimos tempos, antes de decidir para onde ir, a gente estava sem dinheiro, a gente não tinha nenhuma igreja, não sabia nada. Sabe quando parece tá à deriva do mar, como estava o Paulo? A gente estava nessa situação. E foram 2 anos que Deus me manteve assim, né? Senhor, responde logo, para onde a gente tem que ir? E a palavra que o Senhor me deu, Isaías 48:17. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Amém. Deus não me deu resposta para onde ir, mas Ele só falou, eu que sei, você fica aí esperando, eu sei. E essa palavra foi a palavra que eu segurei, Senhor, tá bom, eu vou esperar. Então eu encorajo, irmãos, para que vocês vivam perto da palavra. Eu imaginava se a tempestade, e acima da tempestade, Deus no seu trono, sabendo o momento certo, sabendo o que tem que ser feito. Então, se você está numa tempestade, se você está passando por dificuldade, é difícil, né? É difícil. A gente não sabe quando vai terminar, qual vai ser a solução, não sabemos. Mas que a gente possa ter essa fé de enxergar o Senhor que está no controle. Amém?